Um dos aspectos tem a ver com a distinção que é feita no modelo entre pontos de carregamento de acesso público e pontos de carregamento de acesso privativo. Portanto, temos os pontos de carregamento de acesso público, que são acessíveis a qualquer utilizador, e temos os pontos de carregamento de acesso privativo, que têm um acesso limitado a algum ou a alguns utilizadores. Em relação a isso, o que se dispõe é que todos os pontos de carregamento que estão situados em espaços privados de acesso público, portanto, pense em centros comerciais, parques de estacionamento privados, hotéis, restaurantes, em relação a isso, o que se diz é que esses pontos têm que ser de acesso público. Ou seja, eu para ter um ponto de carregamento num centro comercial, por exemplo, ele tem que ser acessível a qualquer pessoa. O que é que eu entendo? Que deveria coexistir a possibilidade de haver nesses espaços, que são privados, embora de acesso público, redes privativas de acesso, portanto, haver pontos de carregamento que fossem só acessíveis a alguns utilizadores. Porquê? Porque isto poderia funcionar para empresas, lojas desse centro comercial, supermercado desse centro comercial, que quer ter uma oferta complementar, quer oferecer uma oferta complementar aos seus clientes de mobilidade elétrica, portanto a pessoa que vai fazer compras e carrega no ponto de carregamento e não paga. E portanto só tem acesso àquele ponto de carregamento quem vai fazer compras nesse centro comercial. Outro aspecto que tem causado, em meu entender, alguma entropia no desenvolvimento da rede, tem a ver com, e até na perspectiva do utilizador, de não ser tão apelativo à adesão ao veículo elétrico, tem a ver com a forma como está estruturada a questão dos pagamentos e dos relacionamentos comerciais e contratuais entre os vários intervenientes da mobilidade elétrica. Porque, de acordo com o modelo que foi traçado e que será inspirado no modelo CIBS, o que é que se passa? O utilizador não tem nenhuma relação comercial com o operador de ponto de carregamento e vice-versa. Portanto, a relação que ele estabelece é com o comercializador da eletricidade. Estabelece um contrato e depois cabe ao comercializador manter a relação contratual com o operador de ponto de carregamento. Isto significa, em termos práticos, para um utilizador, que quando ele vai a um ponto de carregamento, e obviamente que tem acesso a qualquer operador de ponto de carregamento, e isso obviamente é positivo, ele não é como, fazendo o paralelismo que imediatamente se impõe, não é como num posto de combustível, em que eu vou, sei, está lá o preço afixado, sei o que é que eu vou pagar, posso pagar nesse momento. No modelo da mobilidade elétrica estabelecido atualmente, isso não é possível. Portanto, como eu tenho a relação com o comercializador de eletricidade, eu recebo a fatura ao fim do mês, sendo que esse preço é decomposto pelo preço do comercializador, pelo preço do operador de carregamento e da entidade gestora, que neste momento não está a cobrar. Ou seja, não é uma coisa transparente e acessível. Transparente até se pretende que seja, porque os preços estão disponíveis para saber quais são. Mas eu não sei naquele momento o que é que eu vou pagar exatamente por aquele carregamento. E não tenho a possibilidade de fazer pagamentos ad hoc. Chegar, carregar e pagar. Portanto, isto para mim era também uma questão que poderia ser enquadrada de forma diferente. Em relação aos edifícios novos, foram logo estabelecidas algumas regras, no fundo a prever que haja já uma pré-instalação em cada lugar de estacionamento para permitir o carregamento de veículos elétricos. O problema maior põe-se nos edifícios existentes, que obviamente não estavam preparados para esse efeito. E em relação ao condomínio, que é sempre, ou pode ser sempre uma fonte de problemas, a preocupação foi logo estabelecer algumas regras nas relações de condomínio, no sentido de que o condomínio não se pode opor à instalação de pontos de carregamento ou tomadas de carregamento para veículos elétricos. E, portanto, estabelece logo ali 3 situações que são as únicas em que o condomínio se pode opor à instalação do ponto de carregamento e que, no fundo, é já existir um ponto de carregamento que satisfaça as mesmas necessidades, ou o condomínio propor-se a instalar
um ponto de carregamento que dê resposta a essas necessidades, ou então se puser em causa a segurança do edifício ou de pessoas e afetar, por exemplo, a linha arquitetónica do edifício. Portanto, temos 3 situações que estão expressamente previstas e a dizer só nestas situações é que pode haver oposição do condomínio.